Fala pessoal, bom dia, boa tarde, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma live que busca trazer clareza e edificação ao corpo de Cristo. E o tema de hoje é como a música gospel moderna tornou os homens meninas choronas de 15 anos de idade. A música gospel atual, moderna, é uma das responsáveis pela emasculação dos homens evangélicos. Porque nós não estamos mais vendo homens santos, posicionados, corajosos, viris, claros em seus valores e posicionamentos. Pela distorção da crença, pela distorção do entendimento. E o melhor veículo para desconstruir a mentalidade de um povo é a música. Por exemplo, vou lançar ainda em dezembro um livro chamado A Marca da Besta, explicando a vocês que a Marca da Besta é um projeto político ideológico. Não é simplesmente um chip na mão ou na testa. Pode até ter o mecanismo de controle, né? Mas o objeto do controle não é a marca da besta. O que é a marca da besta? A ideologia por trás do controle. E o maior veículo de propagação de parte daquilo que eu interpreto como marca da besta é a ideologia progressista, a ideologia revolucionária das esquerdas. Lá em Apocalipse, quando João vê a destruição da Babilônia, e toda vez que a Bíblia sentencia ou se refere a uma cidade, a Bíblia não está falando de geografia, a Bíblia está falando de mentalidade. Babilônia, Egito, Sodoma, Gomorra. Quando a Bíblia continua se referindo a essas cidades do passado, a Bíblia não está falando do aspecto geográfico dessas cidades, mas a subversão da mentalidade desenvolvida. Quando esse povo se rebelou contra o Criador, que tipo de ideologia esse povo criou? Babel, né? E quando a Babilônia cai, lá no último verso do capítulo, que João narra a queda da Babilônia, diz: nunca mais se ouvirá em ti o som do flautista, e nem a arte do artista. Ok? Por quê? A arte, a música, é o maior veículo de destruição. A fé vem pelo ouvir. E a incredulidade também. Percebe? E você vê que quase não existe artistas conservadores. Porque o progressismo, a esquerda, faz bem o seu dever de casa, faz bem o seu trabalho. Infelizmente, o politicamente correto, ou a teoria crítica, como nós estudamos na filosofia marxista, que a gente chama de marxismo cultural, entrou na igreja. Por incrível que pareça, né? O ritmo, eu não sou músico e não vou aqui conseguir explicar de maneira técnica o que acontece. Mas desde que o louvor ele entrou em slow motion, mais lento, mais pausado, a música desceu o seu tom, a alegria já não faz mais parte do ritmo de adoração da igreja moderna, a igreja virou church, as cores normais da igreja viraram pretas, os pastores tiraram seus protocolos e colocaram suas calças rasgadas e seus tênis. E nenhum problema com a estética. Olha quem está falando aqui é um pastor tatuado. Mas eu não sou tatuado porque uma ideologia me subverte. Sou tatuado porque gosto de tatuagem. Mas os valores continuam aqui. O problema seria se eu fosse um cara esteticamente desconstruído e tivesse uma filosofia como fundamento dessa desconstrução. Então, gosto de rock and roll, gosto de rap, gosto da identidade de uma cultura socialmente alternativa. Mas os meus valores são o quê? Conservadores. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E essa é a irritação da esquerda, né? Que ela queria me ter como um bibelô.
A esquerda gosta de heróis, mas ela não tem heróis, ela só tem ditadores. Mas esse assunto é para outra hora. Vamos falar do centro aqui da conversa. Desde que a igreja moderna achou que tirar fundamentos da adoração era progresso, e aqui a gente entra num problema teológico. No banner que eu divulguei a live de hoje, eu coloquei uma música teologicamente equivocada do Alessandro Vilas Boas, que é um servo de Deus. Tem muitas músicas que são bênção, que eu sempre reposto aqui. Mas desde a época que eu pontuei isso, ele ficou triste comigo, né? A gente se falou pelo WhatsApp. Por quê? Porque ele falou bem assim, olha, você não pode criticar a minha música porque é o meu secreto. Aí eu respondi para ele, o Brunão do Morada tomou as dores dele, a gente almoçou junto, né? Conversando sobre essa situação, porque eu critiquei essa música do Alessandro Vilas Boas, Ser Mudado, é o nome da música, e no final da música ele canta Casa Comigo no singular, desrespeitando toda a norma teológica de hermenêutica. Nós não somos individualmente noiva de Jesus, como se Jesus tivesse um monte de namoradinha para um casamento. Noiva de Cristo é a figura de linguagem usada por alguns autores bíblicos para falar da aliança de Deus com o seu povo. Mas os homens evangélicos não devem se portar como mulheres diante da sua fé. E os caras colocaram esse romance, né, com Jesus, quero sentar no teu colo. Aí o Brunão do Morada não gostou quando eu critiquei aquela música do Pique-Esconde com Jesus. Deu exemplo de Billy Graham, né? Imagina, Billy Graham, velho old school, pastor da antiga escola, camisa pra dentro. Morreu. Ele não vai chegar no céu para Jesus ficar brincando de pique-esconde com ele. Aí o Brunão falou, é porque eu tive problemas na infância e não conseguia dormir de luz apagada, só de luz acesa, porque bababá meu pai. E eu falei, cara, deixa eu falar um negócio pra você. O evangelho e a igreja nada tem a ver com as nossas neuroses do passado. E foi isso que eu falei para o Alessandro Vilas Boas. Ei, quando você assume uma plataforma pública para cantar o que você chama de secreto, o seu secreto já não é mais secreto, virou doutrina. Martinho Lutero, né, o pai, de alguma maneira, da nossa fé reformada, ele foi um instrumento de Deus para romper com a Igreja Católica Romana. Martinho Lutero disse, a música é o sermão cantado. Então a gente vai crer no que a gente está cantando, gente. O que a gente está cantando é uma doutrina. A gente vai incorporar. E por que a música gospel é responsável de tornar os homens femininos? Porque eles foram cantando esse namoro pessoal com Jesus. E Jesus não tem um romance pessoal com ninguém. Jesus tem um romance com o seu povo. Então não é pra gente ser a namoradinha de Jesus. A gente é a noiva guerreira, irmão, do Senhor. A gente, metaforicamente, é a noiva do Senhor portando a espada. Então é para os homens, presta atenção. Guarda isso, eu sempre falo isso no Machonaria. Presta atenção. Se os homens verdadeiros, eles cantam no culto, eles não cantam porque não há posição para o homem guerreiro na igreja pós-moderna. O homem guerreiro é expulso da igreja moderna. Se você não for um homem desconstruído, se você não tiver com a calça rasgada, se você não tiver com um camisão que parece um vestido, se você não tem mais uma Bíblia nas suas mãos, porque ela está no seu celular, está no seu aplicativo, sabe? É a mesma coisa dos pregadores itinerantes, né? Eu chamo de apóstolos de aeroporto. Os caras saem para pregar por aí sem uma expressão de uma igreja local. Imagina, né? Eu sempre falo, o cara vai pregar sobre oração 24/7, 24 horas por 7 dias. Se o cara tá viajando para ensinar, o cara parou de orar 24/7. Então, gente, o que eu tô querendo dizer? Há um problema pedagógico, há um problema teológico de ensino.
A gente está ferindo a teologia cristã por meio de canções equivocadas. Quero dançar contigo, quero te ver, quero te trancar, quero vestir tua camisa, quero sentar no teu colo. 1, 2, 3, pique, esconde com Jesus. E isso não empodera, isso não emancipa, isso não transforma consciências. Eu volto ao que eu estava querendo dizer. Faça um teste na sua igreja local. Coloque músicas antigas, mesmo que você dê uma repaginada, sabe? Coloque uns riffs de guitarra, alguma coisa assim. Pegue hinos da harpa e veja como o coração masculino ele reage. Pegue músicas de homem como Asaf Borba, Ademar de Campos. Pega essas músicas assim, ó. Nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Cante essas músicas para os homens, ou cante essas músicas no domingo na igreja e veja que o som do grave ele vai surgir. Minha esposa sempre diz isso. Meu Deus, a coisa mais linda do louvor da igreja é quando os homens cantam. Sabe, você consegue ouvir o grave dos homens no louvor. Mas o que está acontecendo? No domingo a gente só escuta o agudo das meninas. E infelizmente os homens baixaram o tom do grave para o agudo para cantar junto. É como o meu amigo pastor Jack diz. Então a gente não pode se emocionar com Jesus? Claro, irmão. Eu sou o primeiro chorão diante de Jesus. Gosto do manto, gosto do nébias. Pergunta se eu sou calvinista, eu falo, sou pentecostal com cinto de segurança. Gosto de poder. Fui usado muitas vezes em cura pelo Senhor. Creio no sobrenatural. Quero cair no poder, mas quero levantar no poder para uma nova vida. Quero orar em línguas, quero ver anjos, demônios, expulsar demônios. Quero tudo. Porém, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Faça esse teste. Cante músicas antigas e você vai ouvir os homens cantando. Os que não foram desconstruídos. E continue cantando essas músicas. Minha casinha favorita, a casa é sua, pode entrar. Essas músicas que chamam Jesus de você. Que é um absurdo, gente. O pai, a mãe, o avô, a avó, o gerente, o patrão, o empregador, o tenente, o general, o major, o presidente, o advogado, o juiz, o promotor, o desembargador. Ninguém abriu mão da reverência ao seu título. Se eu estiver diante de um juiz, Vossa Excelência, Vossa Eminência, aí diante do Criador, a gente diz, olha, você. Aí vem alguns dizendo, mas você é vós me ser de Portugal. Tá bom. Você então é o bichão da gramática. Se você, o nosso você, é o vós me ser do português, por que que o major não quer ser chamado de você? Nem eu como pai quero ser chamado de você. Nem o presidente da república quer ser chamado de você. Chega numa audiência junto com o juiz e chama ele de você. Como os homens evangélicos não vão falhar? Com essa falha teológica. Estamos falhando no ensino. Se estamos falhando no ensino, estamos ensinando errado, crendo errado, cantando errado. Consequentemente, irmãos, viveremos errado. Assim, na BR Brasília, Goiânia, tem uma placa lá que eu queria derrubar ela, sabe? Dê uma chance a Jesus. Deixe ele entrar no seu coração. Esse é o reflexo do nosso problema teológico.
Quando a gente faz o apelo na igreja, o pecador está fazendo um favor a Deus. Deus está cheio de problemas, Deus está vazio, Deus está carente, Deus está destituído de seus atributos soberanos, e o pecador tem que dar uma chance para o Criador entrar no seu coração. Ou seja, estamos ensinando ao povo um Deus vítima, um Deus carente, que temos que adorá-lo por causa de sua carência e não por causa da sua majestade. Porque o verdadeiro louvor que se deve a Deus é uma reação aos seus atributos e não uma necessidade dele. Então o apelo, irmão, deveria ser o seguinte: ei, dê uma chance a você, e pode ser a última hoje que o Criador está te dando para te arrependeres. Arrependa-se ou morra. Deveria ser o modelo dos nossos apelos. Por isso que o pecador está deitando e pintando o 7 na igreja, irmão. Porque o evangelho existe para o pecador e não mais para o Criador. Por isso o louvor se subverteu. O homem é o centro. E não mais Deus é o centro das nossas canções. Eu estou prometendo sempre, colocar indicações de louvores que me transformaram. Não vai muito longe, eu acho que é 2004, ou é 2003. Aquele louvor Preciso, aquele álbum Preciso de Ti, do Diante do Trono. Irmão, ouve aquilo e começa a chorar. Pega o CD do Casa de Davi, Manifestação dos Filhos de Deus. Pega atualmente Tom Molinari, ministro de louvor do Rio de Janeiro. Teve seus problemas no passado, mas se arrependeu, sabe? E é um homem de Deus, e canções cristocêntricas, bíblicas. Veja a diferença, irmão, entre um Mela Cueca como um Davi Passamani, sabe? Uns desviantes como Kleber Lucas, Leonardo Gonçalves, quem mais, meu Deus? Os arrais se desviando da sã doutrina. E vai comparar, irmão, com um Tom Molinari, que você canta e já entra num estado de expectativa eterna. Nada é sobre nós, tudo é sobre o Senhor. Então, como nós iremos despertar os homens da igreja? Aquele grupo lá, Kemuel, até chamei para um evento nosso, sabe? E olha o desastre que aconteceu. O cara agora é tipo um Jim Jones, Tipo sei lá. Que loucura, velho. O problema não está começando com o desvio desses caras. O problema está começando em quê? Na crença. A fé vem pelo ouvir. Cantou errado, irmão, porque crê errado. Crê errado, cantou errado, vai viver errado. A fé vem pelo ouvir. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Renascer Praise. A igreja Renascer virou uma igreja desviada. Eu me converti lá. Falo com propriedade disso aí. Mas o que esses homens produziram para Deus é propriedade do Evangelho. Renascer Praise, o louvor é uma bênção. Os líderes que não são. O próprio Kleber Lucas, eu gravei uma live falando isso. Eu fui batizado no Espírito Santo ouvindo o CD desse camarada. Então ele se desviou, mas o que ele fez de bênção não é dele. É a atuação do Espírito Santo nele. Então é nossa propriedade. Como o povo de Deus, é nosso. O que fizeram de bom é nosso. O que fizeram de ruim são eles mesmos. Precisamos ser maduros para discernir isso. Ter posições claras contrárias a esses homens. Mas o que eles fizeram no passado, que foi bênção e edificou a igreja, é da igreja, é de Jesus, é do Evangelho e não é propriedade deles. Tenta comparar, faça um teste. A gente vai, irmão, inovando e vai esquecendo o passado. Eu mesmo, eu acordei para isso tem 5 anos. Eu falei, cara, eu tô tão atual, tão moderno, tão contextualizado, cara, que eu não escuto mais Diante do Trono, porque um André Valadão, um Felipe Valadão viraram pregadores gourmet. Não, cara, esse ministério foi uma bênção no passado, sabe? A Ana continua uma bênção,
Marido da Ana continua um homem sério. Não. Cara, é dar o play, bicho, no passado do Diante do Trono e começar a chorar, irmão. Não tem como. Faça o teste, acabar essa live e coloca lá aquele álbum, Preciso de Ti. Preciso do teu perdão, preciso de ti. Não tem como, irmão. É começar a cantar e pensar no céu, na eternidade, no arrependimento, no alinhamento com o Senhor. E é isso que está faltando para a transformação masculina hoje. A única possibilidade de transformar os homens na atualidade é a igreja crer certo, pregar certo e cantar certo. Então não queira feminilizar os homens, emascular os homens. Homens foram criados para o combate, homens foram criados para a guerra. Então assim, cante Bíblia, cante canções fundamentadas na palavra de Deus e veja como os homens reagem, eles acordam, eles despertam. Mas eles não vão acordar emocionalmente. Irmão, se cantar emocionalmente acordasse alguém, Davi Passamani era o cara mais santo do Brasil na igreja, mas é um dos maiores pilantras da igreja evangélica, se chama Davi Passamani, e é um dos melhores cantores do gospel. Então, irmão, não confunda lágrima com quebrantamento, música com adoração. Eu sempre digo isso e agora eu vou repetir. Louvor não é a música que você canta, é a vida que você vive depois que a música para de tocar. E deixa eu melhorar ainda mais. Louvor não é a música que você canta, é a música que você se torna para Deus. Deus quer ouvir o nosso louvor não por aquilo que nós falamos, mas por aquilo que nós vivemos. A.W. Tozer, um grande pastor e profeta do século passado, disse: os cristãos não mentem, eles cantam. Meu Deus, que pesado isso. Que pesado. Obviamente, se o marido ficar a semana inteira traindo a esposa, arrependimento. O que é arrependimento? Abandonar o pecado para uma nova vida, com frutos dignos desse arrependimento. Chorar, qualquer um chora. Mudar. E mudar, quem quer mudar? E transformar, quem quer transformar? Então, garimpe as músicas que vocês estão ouvindo. Isso é muito importante. Eu vou fazer a minha parte, sabe? Vou postar. Mesmo que o ministro ou o cantor hoje esteja desviado, no passado foi uma benção. Eu vou botar conteúdos, sabe? De música gospel que me transformou. Tem rock and roll, tem blues, tem heavy metal, tem punk rock. Mas assim, coisa séria. Que quando você vai ver a letra, é uma banda de rock and roll, mas você vai ver a letra profundamente um louvor a Deus. E isso me transformou. Pregador Lu, hoje, é um prego no angu. É um progressista. Sabe? É uma geleia cultural. Quer ficar em paz com a cultura. Mas esse homem me transformou no passado, quando eu me converti. Escuta a Segunda Vinda Cura. Está chegando o dia. Trema Playboy, trema periferia. Sabe? A segunda vinda, a cura, dava um sentimento escatológico, seriedade, Jesus está voltando, você tem que se arrepender, você tem que se posicionar, você tem que mudar. Aí agora, sei lá o que aconteceu, os caras viraram o caramelo do mundo, como disse Spurgeon. Spurgeon disse, há 200 anos atrás, nós somos o sal da terra e não o caramelo da terra. Somos aquilo que o mundo quer cuspir e não aquilo que o mundo quer engolir.
Ontem mesmo, irmão, o Mauro, né? Oficina G3, deu um tempo, não sei se saiu da banda e tal, não sei o quê. É um bom homem, já tive com ele muitas vezes, mas aí que começa o imbróglio. Você não sabe o que esses caras acreditam. Aí gravou um vídeo do tipo, estão pedindo a mim posicionamento. Eu vou dar um posicionamento. Eu não creio num Deus que ama a guerra. Eu creio num Deus que é amor. Eu creio num Deus que me faz amar a ele e o próximo. Aí eu só coloquei assim, Mauro, o que é amor? Porque assim, ó, não é bonito? Deus, eu creio num Deus que é amor e não ama a guerra. Mas hoje só há paz porque houve guerra no passado. Só haverá paz eterna porque o Senhor está fazendo guerra contra Satanás, o ímpio e o pecado. Jesus Cristo criou o inferno. É o Senhor do inferno e o atormentador do inferno. Se isso não é guerra, o que seria? Jesus condenando eternamente a morte e os seus autores. Apocalipse, capítulo 11, verso 19, onde os anjos clamam ao Senhor, dizendo, Senhor, chegou o momento do Senhor destruir os destruidores da terra. Aí eu perguntei, Mauro, o que é amor? Porque C.S. Lewis já tinha nos alertado desse perigo no século passado. Ele diz, o amor se tornará um demônio no momento em que se tornar um Deus. Deus é amor, mas o amor não é Deus. Então, assim, ó, Pregador Lu, Mauro, Henrique, Kleber Lucas, Leonardo Gonçalves, J.A., Priscila Alcântara, todo mundo que está flertando com o desvio doutrinário. E o artista, ele tende a interpretar a realidade pela poesia e não pela doutrina. Por isso que o Mauro fala, eu creio num Deus que é amor. Defina amor. Doutrinária, bíblica e teologicamente. Defina amor. Porque amor não é um sentimento. O amor de Jesus é um amor doutrinal. O amor de Jesus não permite que o ser amado continue sendo o que é. Porque o que somos de maneira natural é inimizade para com Deus. Jesus foi para a cruz porque somos inimigos de Deus por natureza, diz o Evangelho. Então Jesus diz no Evangelho de João o seguinte, aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Ou seja, o amor de Jesus não é um sentimento. O amor de Jesus é um comprometimento doutrinário. Se eu te amo, eu vou te transformar. Se você me ama, você aceita a minha transformação. Então não tem amor de Jesus para contigo se Jesus não for te transformar. E não existe amor seu para com Jesus se você não aceitar a doutrina que o transforma. Então, olha para a esquerda hoje. A esquerda ela é endemoniada em seus objetivos em nome do amor. É a intolerância dos tolerantes. Já percebeu como eles falam tolerância, amor, inclusão, mas eles são violentos com os opositores? Amor, amor, amor e querem a morte dos seus oponentes. Por quê? O amor se tornou um Deus, por isso se tornou um demônio. Então C.S. Lewis foi um profeta quando disse isso. Foi um grande profeta de Deus quando disse isso. Então a gente tem que revisitar as nossas canções. Por exemplo, toda vez, sei lá, tô no culto, tô na igreja, sempre recomendo, enquanto eu pregar, não cantem louvores que chamam Jesus de você. Aí cantam Jesus você. Aí eu canto a música porque tem partes boas, aí na hora do você eu substituo por Senhor, porque Jesus não é o meu igual. Jesus é o meu Senhor, meu Rei, meu Criador, meu julgador, meu juiz, meu advogado. E toda vez que eu vejo um problema doutrinário numa canção, numa música, eu substituo os termos, né? Às vezes as pessoas ficam chateadas, como eu falei que o Alessandro ficou, o Bruno Morada ficou chateado.
Às vezes as pessoas não querem mudança. As pessoas querem inovar. Paulo falou, né? Sentirão coceira nos ouvidos. Então a gente quer uma novidade. Vou chamar Jesus de você porque sou íntimo. Se você fosse íntimo de Jesus, você não estaria chamando ele de você. Porque quanto mais íntimo de Jesus, mais você teria consciência da glória dele. Ou você esqueceu da experiência de João? João foi apóstolo, segundo alguns estudiosos, primo em 3º grau, discípulo amado que recostou sua cabeça no peito de Jesus, mas em Pátimos viu Jesus na totalidade da sua glória e caiu como morto. Eu não vi ali um Jesus você. Não poderia ser um Jesus você? Ei, Pedrão! Ei, João! Sou eu, macho! Vem cá me dar um abraço. Eu vejo alguém semelhante a Filho do Homem. Porque aquilo que ele viu não era mais somente Jesus em matéria. Era Jesus na totalidade divina e santa de sua glória. Seus olhos são como chamas de fogo. Seus pés, né, como um latão formado na fornalha. Seus cabelos brancos, né? Sua voz como o som de muitas águas. E quando o vi, caí como morto aos seus pés. Mas ele coloca sua mão direita sobre o meu ombro, e mão direita na Bíblia significa o quê? Poder, autoridade. E ele coloca sua mão de poder no meu ombro e diz, não tema, eu sou o primeiro e o último. Eis que estava morto, mas ressuscitei. Acabou. Ele não diz, sou eu, macho, levanta, vamos, né? Canta aí, lindo, lindo, lindo és. Toda vez que a gente canta lindo, lindo, lindo és, na minha cabeça eu penso que majestade, santidade e por aí vai. Eu me esforço. Porque beleza em Jesus, ela não é estética. Ela é os seus atributos. Então, não ache que ao chamar lindo, 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 lindo és, você está reconhecendo Jesus esteticamente. Não. Pode cantar lindo, lindo és, sabe? Mas lembre-se, eu estou homenageando um atributo de Jesus. Porque a Bíblia diz lá em Isaías 53 que ele não tinha beleza que nos atraísse. Então Jesus não é lindo porque é bonito. Jesus é lindo porque é santo. Jesus é lindo porque é perfeito. Jesus é lindo porque é juiz, advogado, criador, sustentador de todas as coisas. Então a beleza de Jesus é a sua majestade. E não olhos azuis como o do Brad Pitt. Você está vendo? Coisas simples nas canções, que já mudam quando a gente lança o fundamento teológico. Já muda a perspectiva. Sabor de Mel. Obrigado, reverendo Bruno. É a música da vingança. O cara ímpio, como Renato Russo, falou, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Aí vem um gospel e diz, eu quero me vingar. Se isso não infantiliza, irmão, eu não sei o que infantiliza, sabe? É complicado demais. Aí quando o assunto, irmão, é masculinidade, aí piora. Porque há um atributo em todo homem. Que atributo é esse? O homem foi criado para morrer no exercício do seu propósito. Um homem foi criado para se sacrificar. Então ele precisa ser chamado para o combate, chamado para a guerra. Só assim ele vai largar a infidelidade e a pornografia, se tornar servo de sua família, servo de uma igreja local, parceiro do seu pastor, servo da cidade, se a gente chamar ele para o combate. E isso diz respeito aos louvores que nós cantamos. Estude a vida do rei Davi. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, está tudo ali. E Davi dava ordens de como deveria ser a tonalidade do louvor. A arca voltou, ele diz, eu quero louvores alegres.
sabe? E agora é, sabe? Lindo, lindo, lindo. Aí repete 1 milhão de vezes. Lindo, 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 sabe? Quase uma depressão, cara. Não tem mais alegria. Não tem mais os tamborins de guerra, sabe? Não tem mais, irmão. Não, é a depressão. E a gente está, irmão, a depressão é a enfermidade do século. A gente já está mal, já está triste. Aí vai para a igreja de luz baixa e o louvor slow motion. Lindo, 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 lindo é. Glória, glória, glória. Então a gente já está morto e acaba de morrer. Mas imagina, você chegar na igreja, aquela alegria, as palmas da coinonia. Nosso general é Cristo. E a gente dançando de alegria na presença do Senhor, como o rei Davi. Isso acelera o nosso compromisso com a santidade. Como você vai pedir para essa geração de homens evangélicos se posicionar politicamente, enfrentar Lula, enfrentar Alexandre de Moraes, respeitar o legado da história do cristianismo que enfrentou os ímpios e os tiranos? Lutar pública e politicamente é um ato de adoração. Mas os caras não conseguem largar nem um pênis. Imagina morrer por uma causa. O Luquinha, casinha favorita é uma hemorroida. Não, cara. Casinha favorita é música de menina, velho. É igual assim, ó. Preguei em São Paulo. Tem 4 a 5 anos que eu preguei na igreja Dínamos, em São Bernardo do Campo, Santo André, não sei onde especificamente fica lá. Aí no final, a gente fez um grito de guerra. Aí eu falei, repita comigo. Laura Sougueles. Aí os caras, Laura Sougueles, você é uma bênção, você é uma bênção. Você é nossa irmã, você é nossa irmã. Mas nós não iremos te ouvir por algum tempo. E nós não iremos te ouvir por algum tempo. É uma bênção, Laura Sougueles, né? Mas imagina, os caras têm que largar o pornô, ser fiel à esposa, morrer por um propósito, servir a igreja e a sociedade. Abba, eu pertenço a ti, Abba. Por favor, macho. Esse cara você vai mandar pro combate? Então deixa as meninas cantarem Casinha Favorita. Irmão, eu seria a favor desse sentimentalismo se a gente tivesse guerreiro demais, sabe? Caramba, a gente tá igual Davi, seus guerreiros, né? Os guerreiros de Davi. A gente tá igual os 30 da guarda pessoal e os 3 da elite de Davi. Você sabia que o rei Davi tinha 3 da guarda pessoal e 30 da elite pessoal? Da elite de Davi, sozinho, matava 300 na batalha, 400 numa batalha, 800 numa batalha. Se você fosse o guerreiro de Davi, viril demais, eu mandava você ouvir a Laura Sougueles. Cara, você tá muito macho, irmão, por favor. Vamos quebrantar esse coração aí, canta um Abba Pai aí, velho. Mas não é o caso, irmão. Me permita, tá, meninas? Me perdoe. Preguei tem 2 semanas, acho que no Espírito Santo. E eu falei, hoje, infelizmente, toda igreja tem um cesto em sua porta. E antes de algum homem entrar na igreja moderna, cortam suas bolas na porta. Ei, você não pode entrar com seus culhões. A gente precisa arrancar ele aqui na porta e colocar nesse cesto. Do jeito que está, não tem como enviar esses homens ao campo de batalha.
Por que tantos pastores caídos? Por que tantos pastores comprometidos em seu caráter? Mal. Porque estamos ensinando errado, crendo errado, sentindo errado e vivendo errado. Depois que você se torna um guerreiro no exercício da sua vocação, a gente discute seus sentimentos. Mas hoje você está sentimental demais e não consegue largar nem seu Bilal. Você tem 80 quilos, seu corpo tem 80 quilos. E eu fui pesquisar o peso de um pênis com os seus testículos. A genitália de um homem, incluindo seus pênis e suas duas bolas, pesam de 70 gramas a 140 gramas. Os homens evangélicos estão tão inúteis, tão infantis, tão banais, tão sentimentais, tão acovardados, tão pequenos em seu caráter, que eles estão permitindo que 70 gramas liderem 80 quilos. Tiago disse que a língua é um pequeno membro liderando todo um corpo. Isso é errado. Posso aplicar a mesma tese. Você não tem 5 quilos de Bilal, irmão. Sabe? Seu pênis não vai no teu joelho. Eu garanto você. Você falar bem assim, não, bicho, tá meio a meio, sabe? Meu pênis pesa quase o meu corpo. Não. Imagina, irmão, é uma vergonha pra ti. É uma vergonha pra mim. Gramas liderando quilos. Teu pênis lidera o peso do teu corpo, teu caráter, tua família, teu ministério, tua vocação, tuas expectativas, tua esperança, teu destino. Você joga tudo fora por causa de um tesão. Por causa de uma noitada, por causa de uma transa, por causa de uma ejaculada, você joga fora seu destino profético. Deixa eu repetir o que eu falo no Machonaria. Enquanto você goza fora dos propósitos de Deus, alguém morre. Enquanto você peca, alguém morre. Percebe isso? Se nada te convencer que você tem que parar com o seu pecado e se entregar a Deus, pensa no futuro dos teus filhos. Pense naquilo que os seus filhos estão pensando sobre você. Adriano, 30 segundos que valem uma eternidade. E todo mundo quer pecar, inclusive eu. Não vem com esse papo que santidade é um superpoder. Todo mundo quer pecar. Pecado é bom. Dura pouco, mas é bom. Consequência que é ruim. O salário do pecado que não é uma coisa boa. Então não vale a pena gozar uma noite e se arrepender eternamente? O prazer dura uma noite. O arrependimento virá pela manhã. Seria um versículo interessante, né? E, irmãos, não vamos acordar os homens sem ser direto na mensagem. Eu não estou sendo chulo aqui nos termos. Eu estou chamando pelo nome o que você está vivendo. É o que eu sempre digo. Pastor Ana, isso é grosseiro nas palavras. Não, querido. É que a igreja é um corpo. Se 10 pastores amaciaram você te chamando de amado, eu estou aqui para chamar as coisas pelo nome. É a sexta sola, pastor Anderson está aqui, só lapada. Se 9 pastores, querido, amado, vem aqui, tem que vir um pastor para não te chamar de amado, chamar as coisas pelo nome, dizer, ei cara, tu vai ser liderado pelo teu pênis? Se o teu líder for teu guia, sobre o que você seria líder? Se o teu pênis te lidera, o que Jesus te confiaria na casa dele? Se tu agride as filhas de Deus, o que tu dirá a Jesus? Se tu bate na tua esposa,
Assim, ó, sou pai, 4 meninos, não tenho menina. Mas se você tocar nos meus meninos, eu vou atrás de você. Se eu tivesse uma menina, irmão, e se um cara tratasse mal a ela, eu sendo um ser humano falho e limitado, eu agiria, tomaria providências, puxaria até uma cadeia se você fizesse mal à minha filha. Imagina o que o Criador vai fazer com aquilo ou com aqueles que mexeu com as filhas do Criador. Você não pensa nisso não, cara? Você acha que não vai ter juízo, não vai ter cobrança? Que o Senhor não vai botar o pé na nossa porta? Que um dia o Senhor não vai dizer para nós, basta? Tem um dia de pagar o boleto, cara. Olha aí o apóstolo cowboy, né? O Valdemiro Santiago. Quantos anos, irmão, ele enganou pessoas? Uma moça pegou ônibus de São Paulo com o marido dela, que cantava louvor na igreja. Igreja do Poder de Deus, né? Cara, ele chamou a moça no gabinete pastoral e agarrou essa moça, cara. Faliu, irmão. Tá caindo, tá ruindo o império desse cara. Saiu a notícia essa semana que a justiça penhorou o apartamento de 2 milhões dele, irmão. Uma hora o juízo chega, irmão. Não tem como brincar com as coisas de Deus, com os filhos de Deus. Não tem. E a live aqui é para homens. Deixa as mulheres para outro momento. Não tem, irmão, como você ferir a igreja de Jesus, ferir as filhas de Jesus, ferir o seu propósito e você achar que vai ficar por isso mesmo? Você achar que vai ficar barato? Não. Pode demorar, mas o boleto chega. O boleto chega, irmão. O boleto chega. Então, assim, ó, aceite arrepender hoje, irmão. Hoje é dia de arrependimento. Não é amanhã. Não é semana que vem. Não é mês que vem. Hoje é o dia do nosso arrependimento. Hoje é o dia do nosso reposicionamento. Hoje é o dia de recomeçar. E dizer como o rei Davi: Senhor, me perdoe, pequei contra ti somente. E ter a mesma honra e dignidade que o rei Davi quando recomeçou sua vida. O pecado pode não ser o nosso fim, mas pode se tornar a nossa grande história de resgate. Nem sempre pecamos por falta de caráter. Às vezes pecamos por fraqueza, dia mal. Então, recomece. Hoje é dia de você provar que você não é um canalha, que você não está pecando porque você é um homem mau. Hoje é o dia de você mostrar que você caiu e pecou por um dia de fraqueza e não por uma falta de caráter. E recomeçar, irmão. Abraçar e amar a sua Bíblia, montar sua biblioteca. Não existe homem de Deus sem uma biblioteca. De livros antigos, na sua maioria, por favor. Se comprometer com a igreja, se comprometer com uma sociedade melhor. Mesmo que você não esteja indo para a rua pelo destino do nosso país, que nada tem a ver com político mais. Tem a ver com que tipo de sociedade a gente está deixando para os nossos filhos. Então vale a pena lutar. Não é sobre política e nem sobre nenhum político. É sobre o destino da nossa nação. Pode até não ir, mas não censure quem está indo. Porque você entende que o trabalho precisa ser feito. Existe gente, por exemplo, pastor Hernani Santos. Ele não está politizado como eu estou, mas ele está lotando estádios, fluindo em sinais, curas e maravilhas. Talvez a minha missão do pastor Silas, é vir para a arena política, pública, social e criar sociologia. Enfrentar, pegar o escudo e a espada da fé e ir para cima dos canalhas, como os reformadores foram, os puritanos foram, Martin Luther King foi, Lutero foi, Calvino foi, John Knox foi. Mas se a sua missão é ficar, faça um trabalho extraordinário como o pastor Hernani Santos está fazendo, irmão. Mas decida, por favor, se posicione, vire a página.
Para com esse mimimi, para de ser amigo, irmão, e sócio de passamanes, neios da vida. Decide, macho. Para de ficar dando desculpa. Decide, se arrepende, reposiciona e continua. Para de querer dar nome gourmet pro teu pecado. Para de querer resolver no psicólogo o que você tem que resolver com arrependimento. Cante melhor. E se você só vai cantar melhor se você amar a sua Bíblia. Você só vai saber o que é uma igreja bíblica e um pastor bíblico se você ler a Bíblia. Pessoal, alguns de vocês perguntaram por que o Pix está aqui. Eu não sou profeta do Pix, tá bom? Não vou abrir o tarô gospel aqui do dia. Estamos liderando a Marcha dos 1000 Homens, que é um movimento interdenominacional. Várias igrejas juntas, sem ciúme do rebanho, para juntar os homens evangélicos numa única plataforma. Gerar eventos, mobilizações políticas, sociais, espirituais, dia de orar, dia de adorar e por aí vai. Agora em dezembro, dia 15, 16 e 17, vamos ter o primeiro evento da Marcha dos 1000 Homens. Estarão com a gente o reverendo Hudson Medeiros, o pastor Eurípides Mendes, né, que caminhou muito tempo com o pastor Cote, lá de Curitiba, vai estar com a gente. E todo evento a gente vai gerar as inscrições, é 1 quilo de alimento ou uma cesta básica, e todas as ofertas do evento a gente vai, além de pagar os custos, canalizar para a justiça social do reino. Quem está fazendo essa ação social? Os homens da igreja. E não tem placa. Os homens da igreja. Os homens da igreja chegaram. Então, esse Natal a gente vai cuidar de famílias autistas novamente, né? Sou pai de autista, a comunidade é bem carente, 70% dos homens abandonam o lar. Então, o Pix está aqui para você ajudar a gente a comprar cesta básica, frango, panetone, refrigerante, leite, carne, e a gente dá um Natal digno a essas famílias. Fizemos isso no ano passado e foi surreal a experiência, e a gente vai fazer esse ano de novo. Então, se essa live foi edificante para você, eu gostaria que você nos honrasse. Paulo falou isso, né? A riqueza espiritual, né, que o pastor concede pode ser retribuída com a riqueza material. Se semeamos coisas espirituais, seriam demais colher de vocês bens materiais? Paulo disse isso escrevendo aos Coríntios. Pesquisa aí que você vai achar. Então, uma maneira de você honrar a minha vida não é me dar um carro de $500 mil, é me ajudar numa cesta básica para eu ajudar um autista, uma família autista e por aí vai, tá bom? Então, o Pix é o Pix e-mail que está aqui, pastor.vivoporti@gmail.com. Você vai ajudar a gente a colocar um sorriso aí em alguma criança nesse final de ano, tá bom? Tamo junto, a live vai ficar salva e, por favor, eu peço a vocês essa generosidade de vocês virem comigo nessa ação social de fim de ano aí, tá bom? Tamo junto. Uma cesta básica a gente compra por volta de R$65 aqui. Ela crua, né? Sem os agregadores, porque a gente não leva só a cesta, levamos a parte. Um refri, 2 leites, um panetone, 1 quilo de carne e um frango. Então, tudo numa cesta de Natal vai ficar por volta de R$160. A gente consegue. Então, se a gente pretende ajudar 100 famílias, R$16 mil o custo final dessa ação de Natal aí. Então, se puder estar com a gente, Deus abençoe sua vida e a gente se vê nos próximos dias com assuntos sensíveis, porém que precisam de luz bíblica, doutrinária e teológica. Então, espero que vocês não tenham ficado chateados comigo. Eu estou aqui para trazer luz. Não estou aqui para ser o caramelo. Estou aqui para ser o sal. Tá bom? Deus abençoe. Um beijo e a gente se vê em breve. Vou deixar a live salva e o Pix também na descrição do vídeo para você lembrar. Jesus abençoe grandemente sua vida.